Agora ficou fácil refutar os protestantes. Vamos falar um pouco sobre esta questão. Porque para eles parece muito fácil de interpretar as Sagradas Escrituras, desde que a sua interpretação vá contra a Igreja Católica. Quer dizer que a Igreja de Cristo, a Igreja que veio de lá, desde o início com Cristo, essa Igreja não sabe interpretar os textos bíblicos, né? Não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Cada um deles que entra aqui nos comentários, aí sim, cada um sabe interpretar corretamente o texto. Eles sabem interpretar corretamente o texto. Os católicos é que estão errados. Veja que coisa interessante, né? Mesmo a Bíblia já cercando, né, com esse cuidado para que a palavra de Deus não fosse interpretada de modo particular, como está lá na segunda carta de Pedro, né, capítulo 1, versículo 20. Não é de interpretação particular. Mesmo com todos esses cuidados que a igreja teve lá no início, por conta das heresias, para que a Bíblia não fosse interpretada de modo particular, e sim um livro escrito, pensado para ser interpretado na igreja, na vivência da comunidade, né, católica, na igreja. Um livro para ser interpretado, ser vivido na igreja. Então as pessoas foram desobedecendo isso aqui, né? Desobedecendo isso aqui. E hoje em dia, ninguém leva em consideração isso, né? Cada um funda a própria igreja, se tornando bispo, bispa, se tornando reverendo, apóstolo, à torto e à direito, sem levar em consideração isso. E eles dizem, não, a igreja está errada, a nossa interpretação está certa. Que absurdo, né, meus irmãos? Mesmo a Bíblia dizendo não é de interpretação, né, particular. Eles dizem que é fácil, na visão deles, né, enxergar essa interpretação. Difícil é para os católicos enxergar. Para os católicos, isso, nossa, como isso é difícil, eles estão cegos, eles não conseguem perceber. Aí eu faço uma pergunta, para você que quer ser sincero, para você que quer procurar a verdade. Lendo as Sagradas Escrituras, vamos tratar aqui, sobretudo, né, o Novo Testamento, que é o eixo, né, da nossa fé. Pergunto, quando você lê os Evangelhos, os ensinamentos de Cristo, você viu ali alguma indicação de que cada um poderia fundar a própria igreja? Cristo deu a entender que cada um poderia fundar a própria igreja? Ou Cristo disse que era para ser unido, para formar um só rebanho? Haverá um só rebanho e um só pastor, para que o mundo creia em Cristo, que está lá no Evangelho de João. Sim ou não? Cristo tem esse propósito. Isso é um projeto divino, que haja um só rebanho e um só pastor, para que o mundo creia em Cristo. Veja, existe esse texto na Bíblia. Você que conhece a Bíblia sabe. Está lá em João, né? Para que haja um só rebanho e um só pastor. Esse é um projeto divino. Pergunta às pessoas sinceras e honestas. O protestantismo está indo contrário a esse projeto de Cristo de ser um só rebanho e um só pastor? O protestantismo está indo contrário ou não a esse projeto? Já que Cristo disse que haverá um só pastor, né, e um só rebanho. O protestantismo está indo contrário ou não? Então, essas são as minhas indagações. Nos evangelhos, existe alguma base para cada um fundar a própria igreja? Honestamente, não existe. Né? No evangelho não existe. Vamos para as cartas. As cartas dos apóstolos. Vamos também para o Apocalipse. Das cartas dos apóstolos até a última letra do Apocalipse, existe um ensinamento bíblico, existe um ensinamento apostólico no sentido de cada um fundar a própria igreja? Cada apóstolo se dividiu, ficou independente do outro, cada membro de comunidade usurpou ali aquela igreja local e rejeitou a presença dos apóstolos no sentido de ser uma igreja independente dos apóstolos?
Tem isso nas Sagradas Escrituras, tem isso no Evangelho, tem isso nas cartas, em Apocalipse, tem essa base para alguém fundar a própria igreja, se tornando bispo, bispas, reverendos, apóstolos, sei lá mais quem. Existe essa base no Novo Testamento? Falando para as pessoas que querem ser honestas diante de Deus. Não existe. Já li várias vezes, não encontrei um fundamento sequer para cada um fundar a própria igreja, independente, como a gente vê no protestantismo. Indo contra o que Jesus falou, para que haja um só pastor e um só rebanho. Indo contra o que Jesus Cristo ensinou. Então veja, os apóstolos também não têm nenhum ensinamento nesse sentido, de cada um fundar a própria igreja. Aí eu pergunto para você, que quer ser sincero diante de Deus, que está procurando a verdade. Eu pergunto a você, a Bíblia é como um livro fácil de interpretar, como alguns de vocês dizem, né? Que a Igreja Católica não sabe interpretar, mas vocês sabem. Então, se a Bíblia é um livro fácil de interpretar, eu pergunto a você que quer ser sincero diante de Deus, por que você não vê isso? Essa coisa tão clara, que nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, não existe esse fundamento para alguém fundar a própria igreja. Não existe essa base. Então, como não vê uma coisa tão óbvia, tão escancarada nas Sagradas Escrituras, que a igreja primitiva tinha a jurisdição apostólica. Eram os discípulos, eram os apóstolos que constituíam presbíteros para cada igreja. Era eles que tinham a jurisdição da igreja primitiva, cumprindo aquilo que Jesus Cristo falou, para que haja um só rebanho e um só pastor. Ao longo do tempo, foram existindo os cismas religiosos, e a igreja continuou firme e continua firme ainda hoje. O maior cisma, que dividiu mais ainda, foi o protestantismo, do século XVI. E veja, eles não subsistiram com uma única igreja de Lutero. Assim como, por exemplo, os ortodoxos saíram da igreja católica, mas continuaram lá. Continuaram lá. O protestantismo de Lutero, às vezes eu falo aqui no canal, poderia ter continuado só com a igreja de Lutero. Aí teria a igreja católica, a ortodoxa e a de Lutero. Veja. Ficaria menos volume para a gente discutir. Sim ou não? Ficaria menos para a gente discutir. Mas não, o protestantismo se esfacelou em milhares e milhares de denominações, de seitas. Você que é protestante, você não consegue perceber isso? Você que diz que a Bíblia é fácil de interpretar, você que questiona a interpretação católica, olhando para os textos bíblicos, você não consegue perceber que o protestantismo é inviável? Né? É inviável. No mínimo, eu tenho falado aqui, tivesse ficado somente a igreja de Lutero. Mas não. Provando que o que Lutero fez não foi uma coisa do coração de Deus. Foi uma deixa, né, para abrir essa porta, para escancarar essa porta para o relativismo. Muitos dizem no comentário, mas Lutero fez certo. Aí eu pergunto para ele, se Lutero fez certo, por que, criatura, você não está na igreja dele? Porque não ficaram só com a igreja de Lutero. Esfacelou-se. Então o que Lutero fez foi isso. Abriu essa porta. Eu vou deixar aqui 2 textos, né, de citação de Lutero para você entender essa questão. Então é isso que eu deixo nesse vídeo, né, com essa refutação respeitosa aos nossos irmãos protestantes. Para você que quer ser sincero, honesto, teme a Deus, faça essa investigação no Novo Testamento, nos Evangelhos e nas cartas. Existe algum fundamento para a pessoa se fazer por conta própria, sem necessidade da Igreja de Cristo, sem necessidade da jurisdição apostólica? Existe isso? Não existe. Agora vou deixar aqui uma fala de Lutero, para você entender a gravidade, né, da situação, com relação à interpretação das Sagradas Escrituras. Veja, Lutero, quando iniciou o seu protesto, Lutero iniciou seu protesto declarando que a Bíblia podia ser interpretada por qualquer crente, abre aspas, até mesmo pela humilde criada do muleiro, antes até por uma criança de 9 anos, fecha aspas. Mais tarde, no entanto, quando os anabatistas, zwinglianos e outros o contrariaram, a Bíblia tornou-se para ele, abre aspas, um livro de heresia.
Fecha aspas. Muito obscuro e difícil de entender. Veja, ele começou o protesto dizendo que a Bíblia era coisa mole, né? Era fácil, qualquer crente pode interpretar. Quando foi contrariado pelos anabatistas, né, zwinglianos e outros, aí a Bíblia para ele tornou-se um livro de heresia. Começou dizendo que era fácil, que era fácil, que era fácil. Quando foi contrariado, a Bíblia para ele tornou-se o quê? Um livro de heresia. Foi isso que ele disse com a Bíblia. Olha só o respeito que ele tinha pelas Sagradas Escrituras. Mais um texto de Lutero. Em 1525, Lutero deplorava tristemente a anarquia religiosa. Veja, né? Em 1525, Lutero deplorava tristemente a anarquia religiosa. Aqui, o seu próprio princípio da interpretação privada da Escritura dera nascimento. Abre aspas. Há tantas seitas e crenças quantas cabeças. Um não terá nada a fazer com o batismo. Outro nega o sacramento. Um terceiro acredita que há outro mundo entre este e o último dia. Alguns ensinam que Cristo não é Deus. Uns dizem isto, outros dizem aquilo. Não há rústico, por mais rude que seja, que, se sonhar ou fantasiar alguma coisa, isto não deve ser sussurro do Espírito Santo, e ele próprio um profeta? Fecha aspas. Está aí, né? O endereço, a documentação, né? Então veja, meus irmãos, Lutero deplorava tristemente o que o seu princípio deu brecha, abriu porta para essa anarquia religiosa que estamos vivendo. Veja, se lá, antes de Lutero morrer, ele já presenciou muitas divisões, ele viu o seu projeto em andamento, já se assustou, né? Já se assustou ao dizer, né, há tantas seitas e crenças quantas cabeças. Imagine Lutero vendo hoje o seu fruto. Em uma única rua você encontrar 5, 6 igrejas independentes, né, uma da outra. Veja, meus irmãos, é isso o que dá tirar a Bíblia do seu contexto, né? É aquilo que Pedro falou, a Bíblia não é de interpretação particular. E cada pessoa quer pegar a Bíblia, como se diz, né, colocar debaixo do seu sovaco, fundar a sua própria igreja e bater no peito e dizer que tem autoridade de interpretar a própria Sagrada Escritura. Não é somente a igreja que tem, né, essa autenticidade de interpretar a Sagrada Escritura. Qualquer pessoa pode interpretar. Pois é, você está seguindo, né, o seu fundador. Lutero iniciou o seu projeto dizendo que qualquer crente podia interpretar a Bíblia. Quando foi encurralado, a Bíblia passou a ser um livro de heresia. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo, para você ver a gravidade que é o mau uso das Sagradas Escrituras. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.